filmar esse aqui, ó. Ó, coisa linda, ó. Esse é o Áquila, vai ser o... Esse é o irmão Antônio, vai ser o... Bem... E aqui estamos, aqui estamos. Aqui estamos. Magela, você não pode faltar, você é o que fala. Fala pra nós a expectativa desse culto abençoadíssimo hoje. A expectativa é a melhor possível, porque a palavra do Senhor fala que aquele que busca encontrará. Glória. Então, se seu coração está amargurado, você se sente fraco, venha, que é aí que Deus vai falar com você. A partir do momento que você entrar por aquelas portas, abrir seu coração para o Senhor, se rasgar diante dele, Deus vai falar com você. Vem, traga mais um. Precisa dar o primeiro passo, né, Thiago? É, o primeiro passo é importante. É isso aí. Mas vai dar certo. As longas caminhadas, elas começam com o primeiro passo, né? Isso aí. Então é isso aí. Você é exemplo disso. Isso aí. Você é exemplo disso. Amém. Maravilha. Que benção, meu irmão. Que benção. Olha só. Os irmãos estão chegando. Já vai começar. A Assembleia de Deus em Nova Brasília. Pastor Renan Gilberto. Aqui está a recepção. Ela está aí. Ó. Já começa. Vem conosco nesse culto lindo, maravilhoso, abençoado. O culto começou, meu irmão. Assembleia de Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Fique conosco até o final desse culto. Glória! Aleluia! Maravilha! Maravilha! Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é poderoso. Só Jesus tem poder de tirar o homem lá do lamaçal do pecado e trazer ele para as suas maravilhosas luzes. Oh, aleluia! Só Jesus tem esse poder. Homem algum tem esse poder. Só o Espírito Santo tem esse poder de transformar a vida do homem. Hino de número 515 de nossa árvore cristã. Vamos adorar o Senhor com alegria, irmãos. Para mim é motivo de alegria estar adorando a esse Deus. Glória! Alguns anos atrás, a essas horas, eu estava fazendo a vontade de Satanás. Eu estava fazendo aquilo que é contra a palavra do Senhor. Mas hoje eu estou na presença do Senhor. Graças a Deus. Adorando a Ele. O menino a qual foi amaldiçoado desde a sua infância, que não ia dar em nada, que não ia passar dos 18 anos. Hoje eu estou adorando a Deus. Glória! Isso é motivo de felicidade. Aleluia! 515 nossa árvore cristã. Vamos adorar o Senhor com alegria. Se pelos vales meu peregrino vou andar, vou dar os gloriosa em Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça
acho que a gente pode ser melhor. Quem está feliz com Jesus? Amém. Nós estamos felizes essa noite por estarmos aqui na casa do Senhor, onde nós viemos para oferecer um culto ao Senhor. Nós não viemos para receber nada essa noite, nós viemos para oferecer um culto. Amém, Jesus. Isso tem toda a diferença, faz diferença. E quando nós viemos para oferecer um culto, Deus, Ele recebe o nosso culto. E a boa notícia é que quando Deus recebe culto dos seus adoradores, Deus responde esse culto. Então hoje, se alguém entrou enfermo aqui, pode sair curado. É verdade. Se alguém entrou aqui essa noite com algum problema financeiro, na autoridade do nome de Jesus, esse problema pode ser solucionado. Se alguém entrou aqui essa noite precisando de uma porta aberta, Jesus tem poder para fechar a porta, mas Ele também tem poder para abrir portas. Amém? Vamos ler a palavra, já que nós estamos falando disso. Hebreus capítulo 11. Aleluia! Hebreus 11, versículo 1 até o versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2: Porque pela fé entendemos que os mundos, o mundo físico e espiritual, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 4: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6: Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos fazer uma oração essa noite para iniciarmos o culto. aleluia, Deus! Essa é a oração mais importante do culto. Amém. Quando Salomão foi orar para dedicar o templo, aquela oração foi importante, porque Deus derramou a glória sobre o templo. Aleluia! Lá no Pentecostes, quando eles foram receber o Espírito Santo, eles fizeram uma oração antes para receber o Espírito Santo. Então essa oração agora é a oração introdutória. Então a partir de agora, o nosso culto, ele vai entrar numa dimensão espiritual. Não será simplesmente um cumprimento de agenda dominical. A partir de agora, a dimensão espiritual vai ser acessada. E nós vamos orar. E nós estaremos extremamente espirituais a partir de agora. Dispostos a ouvir a palavra de Deus, dispostos a ser tocados pelo Espírito de Deus e dispostos a ser usados por Deus. Quem crê nisso? Pai, aqui está a tua igreja. Meu Deus, nós entendemos o impacto que a oração inicial tem em culto. Nós entendemos que a partir de agora, Pai, a partir da oração da tua igreja, tudo será destravado essa noite. Meu Deus, se há algum sentimento essa noite de tristeza, de desânimo, de ansiedade, de depressão, se há alguma preocupação essa noite, travando a adoração do teu filho, travando a adoração da tua filha, Pai, que a partir de agora, através da oração da tua igreja, seja repreendido em nome de Jesus. Seja repreendido em nome de Jesus. A tua igreja está reunida essa noite para te adorar. A tua igreja está reunida essa noite para te glorificar. E nós só queremos te pedir uma coisa, Pai. Responde o nosso culto com fogo
fogo divino, o fogo do céu, o fogo que purifica, o fogo que renova, o fogo que reestrutura, o fogo que limpa. Pai, nós te pedimos essa noite que hoje não seja mais um culto, mas que seja um dia oportuno para o teu Espírito agir, não só na vida dos que estão lá embaixo, mas começando aqui no púlpito, Pai. Este púlpito essa noite seja dominado, cheio, impactado pelo poder da tua presença. Meu Deus, que essa noite o fogo comece a queimar neste altar e seja, Pai, espalhado para essa igreja, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Maravilha, Jesus. Se eu digo eu tenho
até o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre de Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Maravilha, Deus! Se eu digo não tenho o que espero, aprendi a confiar no coração a ti. O Espírito me fala e me guarda, mesmo quando penso que é chegado ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre de Deus fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre de Deus já fez em mim. Aleluia! Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre de Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre de Deus já fez em mim. O maior milagre de Deus já fez em mim. O maior milagre de Deus já fez em mim. Aleluia, Deus! Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Eu quero te convidar para se colocar de pé. Aleluia. Eu quero perguntar quem está alegre com Jesus. Aleluia! Eu estou muito feliz com o meu Jesus, porque o nosso Deus ele é um Deus maravilhoso. E uma certa feita ele estava com os seus discípulos.
Jesus. E ele sabia que ele ia voltar para o lar. Aleluia, Deus. Estava falando, vocês irão fazer obras como essas que eu faço, e farão obras maiores. E mais pra frente, Jesus falou que tudo quanto pediu o Senhor, crendo, recebemos. Aleluia, Deus. Se você pegou isso aí nessa noite, eu quero que você louve ao Senhor por esse que a gente vai tocar com toda a força, com todas as forças dos seus pulmões.
Gratidão ao Senhor
por essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa noite para adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Deixar para a meditação da igreja o Salmo de número 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? E nessa noite nós estamos como a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e tinha algo em comum. A Bíblia diz que de repente veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Nessa noite nós já estamos sentindo a presença do Espírito Santo sendo derramada sobre o nosso meio. Quem veio adorar ao Senhor, não cesse de glorificar ao Senhor Jesus, para que a bênção do Senhor seja ordenada para sempre dentro dos nossos lares. Quem veio? Então receba nessa noite a presença do Espírito Santo e saia daqui convicto, aleluia, que o Espírito Santo de Deus tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Irmãos, que presença. Eu confesso que se o irmão não tivesse a oportunidade aqui agora, eu já não conseguia nem subir, porque a presença de Deus é maravilhosa. Eu quero convidar vocês a adorar ao Senhor, juntamente com irmãos. Não esperem nada de mim aqui nesse momento, mas venha entregar o seu melhor para Deus. Se você não tiver nada para entregar ao Senhor nessa noite, meu irmão, levanta e vai para a sua casa. Porque num culto desse, eu venho de uma cidade pequenininha, só aproximadamente 11 mil habitantes. Nem 1% é cristão, tá? É católico roxo. Mas, meu irmão, se na minha igreja tivesse esse som, eu nem ligava pro banco ser estofado não, tá? A gente já estava jogado no chão, porque ela é pentecostal. Então eu fico feliz que essa igreja sabe da glória a Deus. Porque quando eu começar a adorar, irmão, se eu não ouvir o glória, eu paro. Esqueça que é a casa do Senhor. Esse é o mínimo. Aleluia, vamos adorar, irmãos. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia, Jesus. Quero conhecer-te, ó Deus, conquistar meu coração, voltar ao primeiro amor, te atrair com meu louvor, em tua presença adorar. Na funda da rocha é o lugar onde eu quero estar. Mais alguém? Ninguém poderá impedir em minha vida o teu agir. Teu é o meu coração. Se o gigante filisteu for preciso enfrentar, não temerei, minha vitória está em Deus. Meu alvo é o céu, ser íntimo de Deus, marca minha geração. Primeiros sonhos seus, jamais vou me calar. Nasci para adorar, a diferença vou fazer, Senhor, custe o que custar. Ninguém poderá impedir em minha vida o teu agir, pois teu é o meu coração. E se o gigante filisteu for preciso enfrentar, não temerei, minha vitória está em Deus. Meu alvo é o céu. Vocês conhecem, fácil? Primeiros sonhos seus, jamais vou ficar.
Deus iria usar. Davi, um terreno fiel adorador, de intimidade conhecia o Senhor. Mas o surpreendente então aconteceu. Davi foi escolhido e ungido por Deus, mas o predileto sua vida passaria. Antes de ser rei, derrotou agonias em nome do Senhor. Davi lançou um peleio gigante e morreu. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem, e o meu servo: faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o seu servo enfermo. Vamos ler aqui o versículo de número 7, mas eu queria pedir você emprestar da sua voz para que a gente pudesse fazer a leitura desse texto como um só homem. Vamos lá no 3, hein? 1, 2, 3. E por isso nem ainda me julguei digno de ir contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Com a Bíblia aberta, se assente por gentileza. Se você puder permanecer com a Bíblia aberta nesse texto, eu ficarei grato. Vamos orar. Santo Deus, queremos louvar o teu nome mais uma vez nesta noite, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Quero dizer, como João Batista nesta noite, que o Senhor cresça e eu diminua. Que a tua palavra, Senhor, ela alcance os corações que estão aqui. Os teus filhos saíram das suas casas, ó Senhor, porque eles têm fome e eles têm sede de justiça. E é do céu que vem a nossa
Nosso alimento é do céu que vem, ó Deus, a justiça divina. Faça, Senhor, conforme a tua vontade. Usa a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós falaremos aqui sobre a fé de um centurião. E eu preciso que você preste bastante atenção, que a minha palavra será pastoral, tá? Será pastoral. E aí eu preciso que você preste bastante atenção. O capítulo de número 7, no seu versículo de número 1, ele começa com a seguinte afirmação: e depois de concluir todos esses discursos, o que acabou de acontecer, e que o escritor Lucas está dizendo que depois que acabou de acontecer, ele então segue para Cafarnaum. Jesus acabou de proferir, antes do capítulo de número 7 de Lucas, a plataforma do reino, que é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, mais conhecidos pelos capítulos de número 5, 6 e 7 de Mateus. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte são as diretrizes de todo cristão, de todo crente. Você está aqui nessa noite e você não conhece o Sermão do Monte, você deveria conhecer, porque dali é que parte todos os princípios que é pautados, que Jesus ele nos ensinou. Então a plataforma do reino, ela inicia ali, no Sermão do Monte, para que você siga a sua vida. O texto diz então que depois de Jesus concluir o seu discurso do Sermão do Monte, o seu sangue ainda estava quente, ele realiza 2 milagres. O primeiro milagre não é esse aqui, o primeiro milagre é outro. Esse é o segundo milagre que Jesus está realizando depois que ele desce do monte, né? Onde ele estava proferindo o seu sermão. O texto diz que ele entra em uma cidade, está ali descrito ali, ó, Cafarnaum. O que é essa cidade? Essa cidade, ela é importante nós falarmos sobre ela, porque essa cidade foi o quartel-general de Jesus. Vamos usar essa palavra, quartel-general de Jesus, porque depois que Jesus foi expulso de Nazaré, ele residiu em Cafarnaum. Foi ali que ele ficou e se estabeleceu. Também na cidade de Cafarnaum havia um posto alfandegário. O que é isso? Eu expliquei um pouquinho sobre isso quando a gente falou na chamada de Mateus. A alfândega era um lugar onde as pessoas cobravam impostos e taxavam as mercadorias que entravam e saíam da cidade. Então era um lugar onde os romanos trabalhavam, os soldados romanos. Expliquei um pouco sobre isso também. Então nessa cidade tinha um posto alfandegário. Foi nessa cidade que Jesus fez uma chamada a um dos seus discípulos. Quem era esse discípulo? Mateus, também conhecido como Levi. Essa cidade, ela sediou alguns milagres, tá? O primeiro milagre que nós vemos foi a cura da sogra de Pedro. Também presenciamos aqui restauração de um paralítico, também livramento de um endemoniado, e esse texto que nós vemos agora, que é a cura de um servo, de um centurião. Agora, percebam bem, porque nós temos que o verso 2, coloca o verso 2 aí. Nós temos que observar bem essa palavra que diz assim, ó: e o servo de um certo centurião. Jamais conseguiremos entender a profundidade do texto sem antes entendermos quem era um centurião. E para você entender quem era um centurião, você precisa entender algumas divisões do exército romano. O exército romano, ele tinha pelo menos 3 divisões. Primeiro, ele era composto de legiões. Segundo, ele era composto de cortes. E terceiro, de centúria. Presta bem atenção. Uma legião era composto por 10 cortes. Uma corte era composta por 6 centúrias. Uma centúria era composta por 100 soldados. Então veja bem, uma centúria, ou alguém que era chamado centurião, ele cuidava de 100 soldados. Necessariamente, não era 100, poderia ser 80, poderia ser 120, mas o padrão era 100. Então, uma centúria, 100 soldados.
Então a corte era composta por 6 centúrias, ou seja, uma centúria 100 soldados, uma corte 600 soldados. E uma corte era composta por 10 cortes, uma legião era composta por 10 cortes. Então 6.000 soldados, centúria 100, cortes 600 e uma legião 6.000 soldados. Para você entender, quem é esse homem? Na escala de autoridade romana, ele não estava na legião, ele não estava na corte, ele comandava apenas 100 soldados. É importante nós entendermos isso aqui. Aí o versículo de número 2, também ele diz assim: e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. O texto diz que o homem estava doente. Mateus também fala sobre esse texto, e ele não diz apenas que o homem estava doente, ele diz que o homem estava paralítico e violentamente atormentado. Significa que ele estava entrevado numa cama, ele não podia andar, ele era paralítico, ele estava enfermo. Só que o texto diz que o servo, ele é alguém que está enfermo, e o centurião é o comandante aqui, porque centurião, nos nossos tempos de hoje, seria o comandante de um exército, né, na nossa linguagem, para entender melhor. Agora veja bem, o texto fala servo, mas servo significa escravo. Um escravo, irmãos, ele não tem vontade. Naquele tempo o escravo não tinha vontade. O seu senhor mandava nele, ele podia maltratá-lo, podia matá-lo. É só você estudar que você vai ver. O servo não tinha vontade. O servo, ele estava ali para seguir as ordens do seu senhor. A primeira coisa que nos chama a atenção é que mesmo esse homem tendo autoridade, ele tem uma coisa pequena, mas importante: sensibilidade. O seu servo estava moribundo, e ele poderia dizer, ele é mais um, e se ele morrer eu contrato outro, e vem outro, eu compro outro, porque ele tinha dinheiro para isso. Ele fazia parte do exército romano. Um centurião, ele era treinado, ele era um soldado de guerra, para liderar outros soldados. Então, ele poderia fazer isso, mas o que ele faz? O texto diz assim, ó: e o servo de um centurião que estava muito enfermo, estava doente e moribundo. Agora, olha o verso número 3. Verso 3: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Presta atenção, porque tudo nesse texto, do versículo de número 1 ao versículo de número 10, tudo gira em torno disso aqui. Se esse homem não ouve falar de Jesus, o servo dele não seria curado. Se esse homem centurião não ouve falar de Jesus, os anciãos não teriam ido até Jesus. Se esse homem não tivesse ouvido falar de Jesus, ele também não teria fé. Tudo gira em torno dele ouvir falar de Jesus. Perceba como é importante o tete a tete, a gente proferir palavras de bênção no serviço da gente. Como é importante quando alguém faz uma visita na sua casa, você dizer assim: vamos abrir a Bíblia e vamos ler um trecho da palavra do Senhor? Porque se você analisar Mateus, se você analisar Lucas, você vai ver que Mateus diz assim, que o centurião foi até Jesus, e que depois, quando estava chegando próximo da casa, ele não deixou Jesus entrar. Mas Lucas não diz isso. Lucas diz assim: ele enviou pessoas, e quando estava vindo, ele enviou amigos dizendo que não poderia ir. O que Lucas está fazendo é a mesma coisa, porque quando ele diz que o centurião foi até ele, quando eu mando alguém me representando, ele está me representando. Mas veja bem que esse homem, talvez ele nunca teve acesso pessoal com Jesus. Esse homem tinha um servo que estava enfermo, que muito provavelmente nem tocou em Jesus, nem viu Jesus. A única coisa que eles ouviram foi falar do nome de Jesus. E aqui eu quero deixar 2 textos para meditação nessa introdução, que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Pregues a palavra, inste a tempo e a fora de tempo. Não podemos cessar da nossa boca de proferir Jesus. Você está trabalhando? Profira Jesus.
Você está estudando? Diga sobre Jesus. Você está recebendo visita na sua casa? O centro da conversa precisa ser Jesus. Porque Romanos capítulo 10 diz assim, ó: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, começa a aguçar em você uma sensação maravilhosa. Você começa a entender que tem esperança para esse mundo caído, que há esperança para uma pessoa talvez que está perdida. Mas ainda no versículo de número 3, esse homem ele tem uma atitude bem peculiar. Diz assim, ó: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe. Ele não mandou. Irmãos, você já lidou com algum militar? Não estou dizendo que todos são assim, mas militar geralmente já tem aquele negócio de mandão, né? Ele dá ordem. Ainda mais se ele for uma patente, ele tem aquele negócio de bater e ele vai, é isso aí. Você imagina um centurião que comandava 100 soldados romanos. Ele falava e a palavra dele era ordem. E quem diz é ele mesmo, dizendo, lá mais para frente, lá, não precisa abrir agora, não vamos passar por lá: eu tenho soldados ao meu comando e eu dou ordem, eles obedecem. Ou seja, quando ele vai pedir alguém para ir até Jesus, ele não manda, ele roga, ele pede um favor. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está se abdicando do seu poder. Ele poderia ter mandado um dos seus centúrias para ir lá, mas o que ele faz? Ele pede os anciãos dos judeus para ir até Jesus, para voltar e curar o seu servo. Isso significa uma coisa: esse homem tinha um coração sensível às pessoas. Tudo não girava em torno dele. Ele tinha um coração voltado e inclinado para as pessoas. E quem vai nos garantir isso é o versículo 3, 4 e 5. Olha o versículo número 4. Vamos lá. E chegando ele junto de Jesus, quem estava chegando ali? Os anciãos judeus rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isso. Verso 5. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Volta o 4 aí, por gentileza. Percebe que o comandante diz assim, ó: vão até Jesus e peça a Jesus para voltar aqui, para vir aqui e curar o meu servo. Ele não mandou ninguém obrigar Jesus a vir. Ele não mandou eles dizer essa palavra. Mas quando os anciãos chegam lá, ele diz assim, ó: Jesus, o comandante lá do centurião, ele pediu para a gente vir aqui. Vou parafrasear o verso 4. E é digno que o Senhor conceda isso para ele. Ele estava dizendo assim: esse homem é um homem bom, esse homem é um homem justo, esse homem não é um carrasco, esse homem, ele ama a nossa nação. É isso que está dizendo lá no versículo 5, coloca lá: ele ama a nossa nação. E ele diz assim, ó: este homem ajudou a nós aqui a construir uma sinagoga, botando a mão no seu próprio bolso e construindo a sinagoga. Olha as qualidades desse homem. Primeiro, ele é com o coração inclinado a ver a dor da pessoa. Segundo, ele ama a nação dos judeus, mas ele não é judeu, ele é gentil. E quem diz isso é Jesus, lá no verso 9 e 10. Ó, nem em Israel eu encontrei essa fé, dizendo, ele não é judeu, ele não faz parte de Israel. E ele ama a nação e ele ajudou a construir uma sinagoga. Sabe qual que é a lição que eu tiro aqui? A lição que eu tiro aqui é que nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente planta. Tem que tomar muito cuidado. Porque esse homem, ele simplesmente aqui está colhendo algo que ele plantou. Ele não tratava as pessoas de maneira carrasca, ele não era uma pessoa má, ele amava os judeus e sem pretensão nenhuma, ele pegou seu próprio dinheiro e ajudou a construir a sinagoga. Quem é que está rogando por ele agora? Os anciãos, dizendo: Jesus, vamos lá, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que nos ajuda, é digno que o Senhor conceda isso para ele. Por isso a lição que nós tiramos aqui do verso 3 até o verso de número 5 é que você precisa tomar cuidado com aquilo que você planta. Porque se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim também.
Se você plantar coisa à toa, você pode ter certeza de uma coisa: vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas a palavra do Senhor diz assim, ó: Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então não nos cansemos de fazer o bem. É o que Paulo escreve aos Gálatas. E ele aqui, então, ele consegue pedir as pessoas para irem, e as pessoas convencem a Jesus de vir. Versículo de número 6. Vocês vão entender por que eu estou fazendo todo esse rodeio aqui. Verso de número 6. Diz assim: E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Afinal de contas, o homem era um homem bom ou era um homem ruim? Para as pessoas, ele era um homem bom. Mas quem é que conhece a nós mesmos, se não a nós? Você olha para mim: nosso pastor é gente boa, parece um anjo. Nossos obreiros, parece um anjo. Olha que coisa linda essa igreja, parece anjo, todo mundo aqui com uma bola na cabeça. Mas você conhece você mesmo. Você sabe a jararaca que é, casca grossa, né? Gente boa, pisa no seu pé para ver quem é você. O centurião, ele diz assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Por que ele está falando isso? Porque um judeu entrar na casa de um gentil não era algo comum. Por isso, todas as vezes que Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, eles duvidavam da messiandade, do Messias. Esse homem é o Messias. Esse homem está comendo com publicanos e pecadores. Eles duvidavam de Jesus, porque Jesus estava comendo e bebendo com esse tipo de gente. Ele coloca um espelho diante da sua própria face, e ele entende que ele não é tão bom assim. Percebam uma coisa, que esse homem, ele está quase que, não posso usar a palavra impedido, mas ele mesmo está, humanamente falando, ele está colocando uma barreira no seu próprio milagre, humanamente falando. Porque se ele pede Jesus para vir, e Jesus vem, Jesus está chegando, é como se você quisesse muito uma coisa, e a coisa está na sua porta. Quando a coisa chegar na sua porta, você fala: não, agora pensando bem, eu não sou digno, só entre. Ou seja, esse homem, humanamente falando, ele estava meio que impedindo o seu milagre? Não, a única coisa que ele estava fazendo é se colocando no seu lugar. Nós nunca vamos receber nada da parte de Deus sem antes nos colocarmos no nosso lugar. Olha para você, porque tem gente que faz a oração assim: Senhor, se eu tenho crédito contigo, é como se Deus fosse uma máquina, né, de cartão de crédito, expert, master, do bank, como se você fosse depositando lá, né, agora eu quero gastar meu crédito, agora lá, Deus, se eu tenho crédito contigo, Senhor, ouve a minha oração. Não tem crédito com Deus, irmãos. Nós não temos crédito com Deus, nós não temos nada que Deus esteja nos devendo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender na vida desse homem é que ele sabe muito bem quem ele é. E o que ele está fazendo aqui? Eu não sou digno que o Senhor cruze as portas da minha casa. Eu não sou digno que alguém como o Senhor, que eu ouvi falar, entre dentro do meu telhado que eu habito. Eu imagino que a casa daquele homem era uma casa até razoavelmente luxuosa. E ele está dizendo: eu não sou digno que o Senhor pise aqui. Agora, olha o que diz o versículo de número 7. Ele diz assim: e por isso, nem ainda julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Verso 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, ele vai, e o outro vem, ele vem, e o meu servo faz isso, e ele faz. É engraçado, porque com Naamã foi diferente, né? Naamã disse para Eliseu: eu achei que o senhor ia pedir coisa grande para mim, achei que o senhor ia mandar eu me lavar em rios melhores, eu achei que o senhor ia mandar eu fazer, sei lá, plantar bananeira, está mandando eu me lavar 7 vezes num rio insignificante. Mas esse homem aqui não, ele é diferente. Ele diz assim: ó, eu não sou digno de ir ter contigo, e que também o Senhor se coloque debaixo
do meu telhado. Esse homem, eu estava estudando esse texto, para falar bem da verdade, eu fiquei chocado com a apresentação desse homem. Porque esse homem, ele conseguiu falar algumas coisas que talvez alguns de nós aqui nunca vamos reconhecer. Nunca. Esse homem diz assim para Jesus, porque o versículo de número 8, ele diz assim, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. O que ele está falando isso? Sujeito à autoridade. Existem legiões, existem cortes e existem centúrias. O que ele está dizendo? O senhor não precisa vir à minha casa, é só o senhor falar uma palavra. Porque a minha vida e a minha rotina, ela está constantemente baseada-se em autoridade. Eu tenho legiões que mandam nas cortes, eu tenho os cortes que mandam nas centúrias, e eu tenho 100 homens que estão sob a minha ordem. Quando vem uma ordem de uma legião, a corte obedece. Quando vem a ordem de uma corte, a legião obedece. Então, ou seja, existem cadeias de comando. E ele diz assim, eu sei muito bem o que é uma autoridade. Quando eu digo para o meu servo assim, faz isso, ele faz. Quando eu digo vem, ele vem. Quando eu digo vai, ele vai. Olha o que ele está falando. Sabe o que esse homem está dizendo aqui? Que cada um precisa entender o seu papel e a sua área de atuação. Por exemplo, se o meu carro está com problema, eu não vou levar o meu carro no médico, né, irmãos? Eu vou levar ele no mecânico. Se você tem um problema de elétrica, o que você vai fazer? Você vai no eletricista. Eu peguei a BR agora recentemente, aí estou atrás de um caminhão, aí só para fazer um medinho na Rayane, falei, agora eu vou passar esse caminhão, já estava vindo a faixa dupla já, né, a faixa lá adicional, né? E eu fui, aí depois um outro caminhão, eu não estava vendo nada, eu não estava vendo nada. O caminhão, sabe o que ele fez? Jogou a setinha para a direita. E aí, motorista? Quando o caminhão joga a setinha para a direita, é o quê? Pode passar, sem medo. Eu não conheci aquele cara, eu sei lá quem era aquele motorista, mas ele é um profissional da estrada. Se ele é um profissional, ele deu seta para a direita, ele está dizendo, carta branca, pode ir, não está vindo ninguém. E por que eu acreditei naquele homem? Porque ele é um motorista profissional. Motorista profissional entende o quê? Direção. Se você vai falar sobre leis, você vai chamar um advogado, você vai chamar um juiz, e esse homem está fazendo essa separação, e ele está dizendo, eu também atuo sobre cadeias de comando, eu sou um comandante e eu dou ordem às coisas terrenas, mas o meu servo, ele não está passando por algo terreno, não há dinheiro que possa resolver o problema dele. E ele estava olhando para Jesus e dizendo assim, a causa do meu servo não é humana, e se não é humana eu não consigo fazer nada, só o Senhor pode fazer. Então diz uma palavra e o meu criado sarará. Cadeias de comando. Você precisa entender isso. Se Jesus ele tem autoridade no mundo espiritual, a quem nós recorremos para resolver problemas espirituais? A Cristo. Qual é o nosso grande problema? Que nós não resolvemos nem os nossos problemas e queremos assumir o papel de Jesus, no sentido de dizer, Senhor, por que o Senhor não fez ainda? Senhor, por que eu sofro tanto? Senhor, eu estou perdendo noite de sono. E Jesus está dizendo assim, eu não estou entendendo você, não estou entendendo, sinceramente. Você entende o que, rapaz? Você trabalha no departamento pessoal, você entende documento, você entende que eu sou eletricista, você entende de elétrica, milagre, prodígios e poder, entende Jesus de Nazaré, você tem que entregar na mão dele. Você não pode tentar resolver algo espiritual de maneira carnal e de maneira leviana. Ele estava dizendo uma palavra e o Senhor pode resolver essa situação. Eu não sei se todos nós que estamos aqui temos essa sensibilidade, porque às vezes nós estamos dentro da igreja e nós não conseguimos acreditar em Deus, irmãos. Você já parou para imaginar? 3 vezes na semana, gastando em média quase 5 horas da sua semana dentro da igreja. Mas você não acredita em Deus? O pregador está aqui, receba, Jesus vai cuidar da sua vida.
o cara tá com a mão no bolso. Papai, Jesus vai cuidar da sua vida, pai. Levanta a mão, pai. Toma posse dessa palavra. A pessoa está aqui dizendo, Jesus cura. Aí o ministério de louvor, é um sobreiro aqui, um dedão na sua casa, na sua vida. Aí está deitado no banco da... Isso é palavra. A palavra de Deus, ela tem poder. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então todas as vezes que você entra num ambiente como esse, todas as vezes que você está na sua casa ali, meditando, você está ouvindo louvor, alguém está proferindo um discurso de uma palavra, o que você tem que fazer? É a palavra de Deus. Você tem que prestar atenção, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Você sabe o que é a palavra de Deus? Já parou para pensar o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o que determina tudo na nossa vida, tudo. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo de número 11, no seu versículo de número 3, olha lá, Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram, me ajuda aí, foram criados. Pela fé nós entendemos isso. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Aí Deus criou tudo em 6 dias. No 7º ele descansou. Olha bem para mim. Estava tudo escuro. E a Bíblia diz que Deus, pela sua palavra, diz assim, ó, haja luz. E o texto diz assim, ó, e houve luz. Estava tudo escuro. E Deus disse assim, luz apareça. E a luz apareceu. Sua palavra. No 2º dia, a palavra do Senhor diz que Deus criou o céu. Pastor, como que Deus criou o céu? E Deus diz assim, ó, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus criou o céu. Essa nuvem que você olha, esse sol maravilhoso, céu lindo, sabe como que Deus criou ele? Falando. Já parou para pensar? Você sabia que se o sol estivesse mais perto, você morria queimado? Se ele estivesse mais longe, você morreria de frio? Você sabia disso? Como que Deus fez isso? Falando. Ele disse, haja, e houve. Aí no 3º dia, a palavra do Senhor diz que Deus criou os mares, a terra, e ele ordena, ele não pede, ele ordena que a terra produza erva. E como que foi isso, pastor? Como é que Deus fez? Ele só disse assim, ó, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E o texto diz, e assim foi, e chamou Deus a porção seca a terra, e os ajuntamentos das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra. E assim foi. Aqui ó, no estralar de dedo, ele mandou planta nascer e a planta nasceu. A palavra de Deus. Você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Um Deus que chamou a luz, um Deus que, segundo Paulo em Romanos 4, ele chama a existência aquilo que não existe. No 4º dia, Deus disse assim, sol apareça, lua, peraí lua, eu quero você aqui. Agora, e se o céu está faltando alguma coisa, eu quero estrela. Isso, está ficando bonito, é isso. Sol, a lua e as estrelas. Sabe por que ele fez isso? Chamando, dizendo com a sua palavra. O texto diz, disse Deus,
haja luminares nas expansões do céu, para ver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E o texto diz assim, ó, e assim foi. Seguiu a ordem de Deus. Palavra. O texto diz que no quinto dia, Deus diz assim, ó, esse mar está faltando alguma coisa. Eu quero peixe. O peixe brotou na água, irmãos. O peixe brotou na água. Pastor, como é que o peixe apareceu? Não sei, mas o peixe apareceu lá. Por que nasceu o peixe, pastor? As baleias, como é que nasceu os tubarões? Deus chamou peixe, tubarão. Você vai para doido, tem que ser louco para acreditar nisso aqui. Eu acredito nisso. Mas alguém acredita aí? Eu acredito. O texto diz assim, ó, e disse Deus: águas produzam abundantemente répteis de alma vivente. Aí ele diz: está faltando passarinho no céu, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente. As águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme as suas espécies. E Deus viu que era bom. Com a palavra da sua boca. Sexto dia, o texto diz que Deus olhou para a terra e disse: está faltando alguma coisa aqui. Eu quero animais, eu quero bonito, eu quero capivara, eu quero paca, eu quero cavalo, bota esses negocinhos, mistura aí. Deus chamou os animais terrestres. No sexto dia, Deus pegou do pó da terra e formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Agora eu quero que você olhe bem para cá. Existe alguma coisa impossível para esse Deus? Não existe. Então por que tanta preocupação nesse coração seu? Não, pastor, eu não acredito que... Não, então por que então tanta ansiedade? Então por que tanta preocupação? Por que tanto milindres da sua vida? Por que tanto choro? Por que tanto pranto? Você acredita que Deus chamou a luz onde não existia luz? Então por que você está assim? Uma palavra dele pode mudar a sua vida aqui hoje. Uma palavra. Não é duas, não. Uma palavra. Uma palavra. Aquele homem disse: uma palavra, e o meu servo sarará. Você tem fé para isso? Irmãos, a base da nossa vida é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a pão das coisas que se não vê. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não acredita, não tem problema. Mas eu estou pregando aqui para quem acredita. Meu filho, minha filha, não existe nada impossível para Deus. Eu vou provar para você aqui hoje. A viúva de Naim estava com um caixãozinho descendo. A palavra do Senhor diz que Jesus olhou, sentiu a dor dela, olhou para dentro do caixão, viu o defunto e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto levantou de dentro do caixão. Eu vou provar para você. A Bíblia diz que o barco estava batendo, a tempestade ali, os discípulos temerosos. O texto diz que Jesus repreendeu o vento e o mar. Os discípulos tremeram quando viu aquele mar agitado. Eles perguntaram: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus de Nazaré e Ele está aqui hoje nessa igreja. A filha de Jairo estava enferma e ela morreu. Disseram zombando:
ela morreu. Jesus, quando chegou, disse assim: vem Pedro, vem Tiago, vem João, entra você também que é o pai. Ele olhou para a menina e disse: menina, levanta-te. A defunto levantou, tornou a vida. O que ele fez, irmãos? Ele falou. Não existe nada impossível para Deus. A palavra do Senhor diz que havia uma mulher de 18 anos, ela andava assim, ó. 18 anos, o texto diz o demônio aprisionou ela. Jesus olhou para ela e disse assim, mulher, está livre da tua enfermidade. A mulher que estava andando assim, endireitou na hora e andou normal, porque ele disse: você está livre dessa enfermidade. A palavra que saiu da sua boca. Lázaro já estava morto depois de 4 dias, irmãos. É só aqui que eu vejo morto ouvir. Jesus chega diante do túmulo e diz: rola essa pedra aí. O defunto está lá estático, envolto no lenço. Jesus olha bem para aquele túmulo e diz assim: Lázaro, sai para fora. O defunto levantou, todo estático e envolto no lençol, porque o lençol conseguiu parar a Lázaro fisicamente, mas Jesus chamou ele da morte para a vida. Sabe como que isso aconteceu? Eu fiz um breve spoiler do que eu ia falar hoje aqui no grupo. Uma palavra muda destinos. Uma palavra muda direção de vida. Uma palavra levanta um morto. Uma palavra muda a história, irmãos. E aquele homem disse assim: eu não preciso que o Senhor venha debaixo do meu telhado, porque eu sou um comandante. Se eu der uma ordem para um soldado e ele não obedecer, ele está encrencado. Então o Senhor fala só uma vez, porque eu tenho certeza que a enfermidade, ela não pode desobedecer a tua ordem. Vai lá, fala uma palavra. A Bíblia diz que Jesus disse: meu Deus, meu Pai, esse homem tem uma fé gigantesca. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Sabe quem era ele? Gentil. Ele não era um judeu. Olha, eu gostaria que todos aqui tivessem acesso a essa maravilha aqui. Mas eu sei que pode chegar alguém aqui que não tem nada a ver com igreja, nunca frequentou a igreja, com câncer, comendo o corpo dele. Ele crê e ele vai ser curado. Eu quero que isso aconteça com ele, eu quero. Mas olha bem para mim, eu quero que isso aconteça com você. Eu quero que você viva isso. E eu não estou inventando nada de mim. Eu só peguei alguns textos, organizei no meu tablet. Eu estou dizendo: filho, Deus faz. Filha, Deus faz. Se Ele mandar, todos têm que obedecer. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu. Quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Sabe o que você precisa? Você não precisa de uma promoção do seu serviço. Você não precisa de bens materiais. Sabe o que você precisa? Você precisa de uma palavra de Jesus na sua vida. Você precisa de uma voz profética vindo na sua direção. É isso que você precisa. Se você receber uma palavra vinda de Jesus, você jamais será preso. Isaías
no seu capítulo 55, verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca. Bota aí no texto aí, o ministério pode subir, vamos passar da hora. Isaías 55, 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu acredito que Jesus tem uma palavra para você hoje. Qual que é a palavra para a sua vida? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Toma sobre vós o meu jugo. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o texto agora. E encontrareis descanso para a vossa alma. Pare o que você está fazendo agora. Pare os seus projetos agora. Aquele homem, segundo o texto de Lucas 7,10, quando os seus amigos, que primeiro foram os anciãos, os segundos foram os amigos, quando os amigos chegaram lá, o criado estava são. Aleluia! Se você tomar uma postura hoje, agora, aqui hoje, Jesus não vai mudar a sua vida amanhã, não. Quando você chegar em casa, as coisas já serão diferentes. Eu creio assim, mas alguém crê? Quando você chegar em casa, as coisas já serão diferentes através da sua postura. Isso é tremendo. Último texto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, ele nunca morrerá. Agora o texto, coloca aí, não adianta eu ler aqui, né? João 11, 26. Bota o 25. 11, 25. Diz-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A grande pergunta é: crês tu isso? Você crê nisso? Isso aqui fala com você. Jesus criou todas as coisas. Nas palavras de Ana, o Senhor é que tira a vida, mas Ele também dá. O Senhor faz descer a sepultura, mas se Ele quiser, Ele pode tornar a subir dela. Sabe por quê? Porque a sua palavra tem todo poder. Jesus disse assim, todo o poder nos céus e na terra, agora Ele foi me dado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em escorpiões e serpentes, e se você comer alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Toda ferramenta preparada contra a sua vida não prevalecerá. Você toma posse dessa palavra? Vamos louvar o Senhor.